Eu vou conversar agora com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva. Ela é especialista em nutrição clínica e também esportiva. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre biodisponibilidade de nutrientes. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bom, né? Tudo bem. Então tá bom. Carolina, é muito comum hoje a gente, quando vai almoçar, jantar e principalmente quando sai fora, de fazer uma mistura danada com comida e às vezes uma coisa não combina com a outra. Às vezes você pede uma carne misturada com outro tipo de coisa e aquilo ali não bate bem, vamos dizer, como diz, goela abaixo, né? Essa biodisponibilidade seria isso? É quando uma coisa não combina com a outra ou então combina. Então dá certo? Isso, a questão da biodisponibilidade é quando a gente ingere um alimento e é o quanto que o alimento vai trazer para a gente, quanto que nós vamos conseguir absorver daquele alimento. E tudo vai depender do processo da combinação, principalmente do prato, né? Igual a gente fala muito, tem que ter um prato colorido, um prato saudável. Mas o que colocar nesse prato para encaixar e todos os nutrientes serem disponíveis e a gente conseguir absorver e ter realmente aquela função no organismo. Outra coisa é em relação a medicamento. Alguns medicamentos podem interferir na questão da absorção de nutrientes. É outro fato que a gente acaba pecando, né? Então, assim, temos que prestar bastante atenção na combinação de pratos, nos medicamentos que nós estamos tomando, para conseguir absorver, para todos os nutrientes estarem disponíveis para a gente conseguir absorver. Quer dizer, e ser suficiente e necessário para a nossa manutenção. Exatamente. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é um tema muito interessante esse, só que por falta de conhecimento, a maioria, ou quase que todo mundo, vamos dizer assim, não está por dentro do que está certo, do que está errado, se pode isso, se não pode aquilo. Então é uma falta de conhecimento, falta de informação. E às vezes não é nem porque a gente quer, porque não tem mesmo essas informações. Agora, no geral, como é que tem que fazer então? Igual, um prato que a gente pode combinar, né? Combinações de pratos para aumentar essa biodisponibilidade, para aumentar a absorção de nutrientes. Nós temos que ver, vamos verificar a questão de alimentos que contêm ferro, principalmente ferro de origem vegetal. Um feijão, algumas folhagens verdes escuras, uma couve, um brócolis, uma mostarda. Para a gente aumentar a biodisponibilidade, para a gente conseguir absorver todo esse ferro, nós podemos misturar esses folhosos, esse feijão, com vitamina C, que provém da onde? Limão, acerola, laranja, vinagre. Então, vamos fazer uma salada. Em uma salada tem uma couve e para a gente conseguir absorver todo o ferro dessa couve, a gente pode colocar por cima um vinagre. Tá, então aí eu pergunto para você, no pé da letra, o que é biodisponibilidade? A biodisponibilidade é quando a gente consegue absorver realmente todos aqueles nutrientes que tem no alimento, seja por via de alimento, seja por via de medicamento. Igual nós vemos muito, Antônia, a questão do indivíduo comprar aqueles encapsulados de vitamina de A a Z. Mas será que toda essa vitamina vai ser absorvida? Não, porque um mineral vai atrapalhar a absorção do outro. Então, a questão da biodisponibilidade é quando a gente consegue absorver todos os nutrientes daquele alimento, daquele medicamento para a manutenção do organismo. Quer dizer, às vezes um alimento, uma certa mistura que a gente faz, ao invés de ser benéfica, ela está sendo maléfica. Porque está jogando dinheiro fora e não está aproveitando absolutamente nada. Então vamos lá. Quais são os alimentos que nós podemos, por exemplo, misturar, consumir juntos? A questão do leite, o próprio leite, nós já temos o açúcar do leite, que é a lactose, e junto do leite ou qualquer outro derivado tem a vitamina D. Os dois fatores, o açúcar do leite mais a vitamina D, aumenta a absorção do cálcio. Então, para a formação de osso, para a formação de dente, é uma excelente opção. Uma outra opção de combinação são alimentos oleaginosos, castanha do Pará, castanha de caju, ou se não alguma gordura boa, no caso o azeite, em refeições aumenta a absorção de vitamina A e vitamina D dos alimentos.
A outra combinação é o que eu já falei anteriormente, são a questão da biodisponibilidade de ferro em alimentos de origem vegetal. Se quer absorver mais ferro de alimentos de origem vegetal, nós temos que colocar a vitamina C. Limão, laranja, vinagre, acerola, para a gente conseguir absorver esse ferro e ser benéfico principalmente para quem tem anemia. Agora, e os que não podem consumir juntos? Vamos dizer que fazem mal, né? Isso, uma questão que a gente vê demais é, por exemplo, num sanduíche, onde tem a carne e o queijo. A carne e o queijo, a carne tem o ferro e o queijo tem o cálcio. Os dois têm a mesma via de competição, então o cálcio, por ter maior quantidade, nós vamos conseguir absorver o cálcio, mas não consegue absorver o ferro. Então é uma questão, não se misturar leite e derivados com carne. Tá certo, interessante isso aí, viu? Isso daí, então, a gente poderia até voltar no próximo programa para dar continuidade a isso, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Doutora Carolina Chaveiro da Silva, mais uma vez, obrigado pela participação da senhora aqui no nosso programa. Obrigada e bom dia. Bom dia.